um experimento clássico, além desse que eu descrevi, para explicar o fluxo por massa, o fluxo por pressão de Mint, um experimento clássico que ajuda a gente a entender como é que funciona a planta em relação a um aspecto. É um experimento, moçada, lá, que é o experimento do anel de Malpighi. Era uma vez, gente, a plantinha idiota. E, gente, Malpighi, moçada, era um cara que estava lá no século XVIII, 1700 caramba, desocupado, sem fazer nada, entediado, não tinha inventado ainda a internet, né, para ele passar tempo lá no Instagram. E ele, moçada, para poder matar o tédio dele, resolveu estudar plantas. Super legal, né? Mas é o jeito. Numa das experiências que ele faz, ele vai lá e remove uma casca, um anel de casca do caule da árvore. Ou seja, ele vai lá, como se fosse um anel, um cinto, ele vai lá e tira a casca ao redor da planta, completamente dando a volta lá na casca. Né? Até hoje, quando você vai lá e tira um anel completo de casca do caule de uma árvore, você diz que você fez um anel de Malpighi, né? Super chato, o cara ficou conhecido pro resto da história da humanidade pelo anel dele, mas tá tudo bem. Você tem gente lá, quando você trabalha com o anel de Malpighi, o que é que acontece? Eu lembro para vocês que o xilema, ele é mais interno. O xilema, ele é mais interno. E, gente, o floema, ele é mais externo do que o xilema. Para quem não lembra das aulas, moçada, lá de caule, a gente escrevendo a estrutura, no centro do caule tem um xilema, inclusive aquele xilema mais velho, cerne, né, que virou madeira. Aí depois tem um alburno, que é o xilema que funciona, e mais para fora tem um floema. Uma vez que floema é mais externo que o xilema, aqui no centro, moçada, tá lá o xilema. Quando você tira um anel de casca, como o floema está mais externo, o resultado é que você remove o floema. Uma vez que você remove o floema, ora, pessoas, o floema, ele vai ter o transporte de seiva elaborada. A seiva elaborada vem, e ela continuaria indo até a raiz. Entretanto, devido ao anel de Malpighi, você tirou o anel de casca do caule, você foi lá e tirou o floema com o anel de Malpighi, quer dizer que a água e os sais minerais e os açúcares não passam. Gente, eles não passam porque quando você corta, né, cicatriza a área. Então, se eu tivesse simplesmente cortado, ficasse um furo, o açúcar ia escorrer, né? Seiva elaborada ia escorrer. Mas quando você corta, cicatriza, então aqui fica fechado. E no que fica fechado, não passa, né? No que não passa, vai acumulando, e o resultado, que o caule começa a ficar dilatado devido ao acúmulo de seiva elaborada na região acima do anel. Lá vem a seiva elaborada, lá vem a seiva elaborada, lá vem a seiva elaborada. Como aqui está cortado, não passa. Então a seiva elaborada que não passa, se acumula, e o resultado é que o caule fica dilatado na região acima do anel. Uma vez que você faz um anel de Malpighi, duas coisas serão perceptíveis. Você foi lá, removeu o floema, coisa perceptível número 1. A seiva elaborada, ela acumula logo acima do anel de Malpighi. No que acumula acima do anel de Malpighi, o resultado, gente, é que o caule dilata. Então você vai ver que o caule ele vai ficar mais gordinho nessa área. Outra coisa que me chama a atenção é que com o tempo a planta morre. Por que com o tempo a planta morre? A planta vai morrer porque se a seiva elaborada foi bloqueada, não vai chegar seiva elaborada na raiz. Não vai chegar seiva elaborada na raiz. Ou seja, a raiz não vai receber açúcares, ela não recebe seiva elaborada, ela não recebe açúcares. E lembrem, gente, que a raiz não faz fotossíntese, que ela não produz açúcares por conta própria, ela depende dos açúcares que vêm lá de cima pela seiva elaborada. No que a raiz não recebe seiva elaborada, no que a raiz não recebe açúcares, a raiz, então, ela acaba com o tempo morrendo.
Cuidado que essa morte não é do dia para a noite, né? Dependendo do tamanho da planta, pode demorar anos e anos para a planta morrer. Afinal de contas, quando a raiz não recebe mais açúcares lá de cima, a raiz, moçada, tem amido guardado, quebra o amido em açúcares e ela se mantém com isso. Isso quer dizer que quando você faz o tal do anel de Malpighi, né, a raiz não recebe mais seiva elaborada, então ela usa o amido que ela tem guardado. Cara, só que esse amido é uma quantidade limitada. Como é uma quantidade limitada, quer dizer que daqui a um tempo, dependendo do tamanho da planta, pode demorar 5, 6, 10 anos, esse amido esgota. Quando esse amido esgotar, aí sim, né? Realmente, não recebe mais açúcares, também não tem mais amido guardado, a raiz morre. Se a raiz morre, a planta não absorve água. No que a planta não absorve água, automaticamente, gente, a planta, ela vai lá e morre também. De maneira que alguém pergunta para mim, ô Landim, para que serve o anel de Malpighi? Número 1, para entender como funcionam as plantas, né? A ciência pela ciência. Número 2, para poder matar uma determinada árvore. Agora, cá entre nós, você querer matar uma árvore com anel de Malpighi, eu não acho muito prático não, né? Porque daqui que a árvore morra, poxa, vai demorar aí, caramba, 5, 10 anos, né? Haja paciência para a árvore morrer. Pega um machado, pega uma serra elétrica, que bem rapidinho você vai lá e mata a planta. Ah, Landim, mas se eu pegar um machado na serra elétrica, no que eu cortar, a árvore vai cair. É verdade, né? Se você pegar um machado na serra elétrica, você cortar, a árvore ela vai cair. Nesse caso, quando você trabalha com um anel de Malpighi, você mata a planta sem que ela caia. Ou seja, quando você fizer um anel de Malpighi, você tirou o anel de casca do caule, tirou o floema, a raiz não recebe seiva elaborada, açúcar, ela morre, a planta morre, o xilema fica intacto, e o xilema do centro, cerne, na forma de madeira, é o principal tecido de sustentação. Se o xilema, cerne, na forma de madeira está intacto, a árvore morre, mas não cai. Pronto, beleza, nesse caso lá, ela não vai morrer, ela não vai cair, desculpem, ela morre, mas não cai. Então, se você quiser derrubar a árvore, ok, sabe que ela vai cair, vai ter que tirar ela de lá, etc. Se você quiser matar a planta, matar a árvore, mas que ela continue em pé, sei lá, por algum motivo, né? Eu quero matar a planta, mas não quero que ela caia. Você vai lá, então, faz um anel de Malpighi. Lembrando que a seiva se acumula acima do anel e, por isso, o caule, ele dilata. 2 observações sobre o anel de Malpighi. Observação de número 1. Se você fizer um anel de Malpighi numa planta que não tem folhas na seca, não vai ter dilatação, né? Claro que não vai ter. Se você vai lá e faz um anel de Malpighi bem aqui e tira o floema bem aqui, tirei o floema. Ora, moçada, quando a planta não tem folhas na época de seca, seiva elaborada, ela está ascendente. Então, a seiva elaborada sobe, sobe, bem aqui, o anel de Malpighi não vai passar. Então, não vai passar para lá, não vai chegar lá em cima, né? Sendo pessoazinhas que, como está cicatrizado aqui, o que acontece simplesmente é que a água, ela vai lá, sobe, não pode passar, e ela desce devido à gravidade. Ou seja, quando você faz anel de Malpighi, normalmente, dilata o caule dilata na região acima do anel de Malpighi. Só que aqui não vai dilatar embaixo. Não vai dilatar embaixo. Vamos lembrar que você tem que ter feito aqui, né, o anel de Malpighi completo, né, completamente lá. Por quê? Porque quando sobe, chegou aqui e não passou, a gravidade faz cair. E aí volta para o lugar de onde saiu. Claro que uma hora a seca vai acabar. E na hora que a seca acabar, a planta volta a fabricar folhas. No que ela volta a fabricar folhas, o resultado é que normaliza o fluxo de seiva para baixo e depois que as folhas voltarem, dilata o caule como numa planta normal. Outra situação a respeito lá do anel de Malpighi, ele acontece, gente, quando você faz o anel de Malpighi num galho e não no caule inteiro. Era uma vez a plantinha, então você tem, moçada, aqui o floema da plantinha, e você tem o floema aqui, né, na estrutura de um galho da planta,
nesse galho, por exemplo, tem um fruto. Ao invés de você fazer um anel de Malpighi no caule, você fez um anel de Malpighi aqui, gente, no galho da planta. Uma vez que você faz um anel de Malpighi no galho da planta, o comportamento ele vai ser bem diferente. Seiva elaborada vem e não pode passar bem aqui. Então acumula açúcar nessa área. Seiva elaborada vem e não pode passar aqui. Acumula açúcar e com isso o galho dilata nessa região. Quanto é isso normal? Entretanto, número 1, a planta não vai morrer. Por que a planta não morre? Porque ela não tem só esse galho, ela tem outros galhos, o que quer dizer que não é possível que não tenha outro galho nessa planta, nesse outro galho o floema está intacto, nesse outro galho com floema intacto, você tem então que você fornece açúcares para a raiz de boa. Ou seja, se você fizer um anel de Malpighi no caule, gente, a planta ela vai morrer. Beleza. Mas se você fizer um anel de Malpighi em apenas um galho, enquanto tiver outros galhos intactos, os outros galhos eles vão manter as folhas, né? Taran, folhinha, e o resultado que a raiz continua recebendo açúcares e não morre. Claro, se você fizer anel de Malpighi em todos os galhos da árvore, aí ela vai morrer, né? Mesmo porque se você fizer o anel de Malpighi em todos os galhos da árvore, é como se você tivesse feito no caule, aí a raiz não receberia seiva elaborada, açúcar de jeito nenhum, morreria e a planta morreria com o tempo. Mas se você deixa alguns galhos intactos e faz o anel de Malpighi em apenas um ramo, em apenas um determinado galho, a seiva elaborada acumula naquele galho, acumula naquele ramo e tem um efeito interessante, né? Seiva elaborada tem açúcar. Se a seiva elaborada ela está aprisionada, ela está retida nessa região, automaticamente os açúcares estão aprisionados, os açúcares estão retidos nessa região, porque a seiva elaborada acumula no ramo, açúcares acumulam no ramo, o que quer dizer que os frutos desse ramo vão ter acesso a mais açúcar. No que você tem mais açúcar no fruto, os frutos então vão crescer bem mais aqui na brincadeira. Açúcares acumulam no ramo, aumenta a disponibilidade de açúcares no fruto, no que aumenta a disponibilidade de açúcares no fruto, o resultado, gente, é que esse fruto ele vai ficar maior e vai ficar provavelmente mais doce nesse caso. Se você quiser, por exemplo, lá produzir, sei lá, uma laranja bem grandona, tu pega o galho da laranjeira, faz anel de Malpighi e as laranjas que vão nascer nesse galho vão ser bem maiores que o normal. Gente, isso aí não serve para escala comercial, né? Por que não serve para escala comercial? Porque escala comercial você tem que produzir várias laranjas, né? Não teria como produzir várias laranjas grandes desse jeito. Se você fizesse lá o anel de Malpighi em todos os galhos da laranjeira, fazer anel de Malpighi em todos os galhos da laranjeira, é como se fizesse no caule e a laranjeira iria morrer. Daí não faz muito sentido isso. Agora, se você de repente tem lá no seu pomar uma laranjeira, você pode fazer um anel de Malpighi num dos ramos e naquele ramo as laranjas serão maiores. Aí tu diz assim, ó, as laranjas desse ramo são só minhas, ninguém pode tocar nas minhas super laranjas. Nos outros galhos, as laranjas continuam com o tamanho normal, pequenininho, mas nesse galho, só eu posso pegar as laranjas grandonas, maiores e mais doces. Então, volto a dizer, não funciona em larga escala, em escala comercial. Mas acaba sendo interessante, como experiência, o anel de Malpighi, um clássico das questões.